Palpites de futebol para domingo, dia 2 de outubro de 2022, horários de Brasília. Primeira partida, 8 horas e 30 minutos da manhã. Pela Premier League, Manchester City e Manchester United. O City não perde há 10 partidas. E das últimas 9 partidas do City, em 8 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1.16 na Betano. Sugestão 2, Manchester City vence a partida, odd de 1.37 na Betano. Segunda partida, 7 horas e 30 minutos da manhã. Pela Série A Team, Lazio e Spezia. Das últimas 7 partidas da Lazio, em 6 bateu ambas equipes marcam. A Lazio vem de 4 vitórias seguidas sobre o seu adversário. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1.22 na Betano. Sugestão 2, a Lazio vence a partida, odd de 1.42 na Betano. Terceira partida, 8 horas e 30 minutos da manhã. Pela segunda Bundesliga, Karlsruher SC e Nürnberg. Das últimas 7 partidas entre as equipes, em 5 bateu ambas equipes marcam. Sugestão, mais de 1 gol e meio, odd de 1.24 na Betano. Quarta partida, 9 horas da manhã. Pela Superliga dinamarquesa, Midtjylland e Viborg. O Midtjylland não perde há 5 partidas para o Viborg. E das últimas 7 partidas do Midtjylland, em 5 bateu menos de 2 gols e meio. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1.23 na Betano. Sugestão 2, dupla chance para o Midtjylland, odd de 1.23 na Betano. Quinta partida, 9 horas da manhã. Pela La Liga, Espanhol e Valência. Das últimas 9 partidas entre as equipes, em 7 bateu menos de 2 gols e meio. Uma curiosidade, o Espanhol ainda não venceu jogando em casa, e o Valência ainda não ganhou jogando fora de casa na competição. Sugestão, menos de 3 gols e meio, odd de 1.32 na Betano. Sexta partida, 10 horas da manhã. Pelo campeonato sueco, Varbergs e BK Häcken. Das últimas 6 partidas entre as equipes, em 6 bateu ambas equipes marcam. E o Häcken não perde há 6 partidas para o Varbergs. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1.21 na Betano. Sugestão 2, dupla chance para o Häcken, odd de 1.32 na Betano. Sétima partida, 10 horas da manhã. Pela Série A Team, Lecce e Cremonese. Das últimas 5 partidas entre as equipes, em 4 bateu mais de 2 gols e meio. O Cremonese não vence há 7 partidas. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1.34 na Betano. Sugestão 2, dupla chance para o Lecce, odd de 1.32 na Betano. Oitava partida, 10 horas da manhã. Pela Série A Team, Sassuolo e Salernitana. O Sassuolo não perde há 5 partidas para a Salernitana. E das últimas 5 partidas da Salernitana, em 4 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1.23 na Betano. Sugestão 2, dupla chance para o Sassuolo, odd de 1.34 na Betano. Nona partida, 11 horas e 15 minutos da manhã. Pela La Liga, Celta de Vigo e Real Betis. Das últimas 7 partidas do Celta, em 6 bateu mais de 2 gols e meio. O Betis vem de 4 vitórias seguidas. Sugestão 1, dupla chance para o Betis, odd de 1.57 na Betano. Sugestão 2, mais de 1 gol e meio, odd de 1.35 na Betano. Décima partida, 11 horas e 30 minutos da manhã. Pela Superliga Suíça, FC Luzern e Young Boys. O Young Boys não perde há 10 partidas para o seu adversário. E das últimas 9 partidas entre as equipes, em 9 bateu ambas equipes marcam. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1.17 na Betano. Sugestão 2, dupla chance para o Young Boys, odd de 1.34 na Betano. 11ª partida, 12 horas e 30 minutos da tarde. Pelo campeonato sueco, Kalmar e Helsingborgs. O Kalmar não perde há 6 partidas. E das últimas 6 partidas do Helsingborgs,
Em 5 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão 1. Mais de 1 gol e meio. Odd de 1.31 na Betano. Sugestão 2. Empate anula para o Kalmar. Odd de 1.23 na Betano. 12ª partida. 12 horas e 30 minutos da tarde. Pela Bundesliga, Schalke 04 e Augsburg. O Schalke 04 não perde há 3 partidas para o seu adversário. Sugestão 1. Mais de 1 gol e meio. Odd de 1.27 na Betano. Sugestão 2. Dupla chance para o Schalke 04. Odd de 1.30 na Betano. 13ª partida. 1 hora da tarde. Pela Série A Team, Atalanta e Fiorentina. O Atalanta não perde há 7 partidas. E das últimas 10 partidas entre as equipes, em 9 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão 1. Dupla chance para o Atalanta. Odd de 1.30 na Betano. Sugestão 2. Mais de 1 gol e meio. Odd de 1.31 na Betano. 14ª partida. 1 hora e 30 minutos da tarde. Pela segunda divisão espanhola, Granada e Huesca. O Granada ainda não perdeu dentro de casa na competição. O Huesca ainda não venceu jogando fora de casa. Sugestão 1. Menos de 3 gols e meio. Odd de 1.28 na Betano. Sugestão 2. Empate anula para o Granada. Odd de 1.30 na Betano. 15ª partida. 1 hora e 30 minutos da tarde. Pela segunda divisão espanhola, Real Oviedo e Cartagena. Das últimas 8 partidas do Oviedo, em 8 bateu menos de 2 gols e meio. E das últimas 5 partidas do Cartagena, em 4 bateu menos de 2 gols e meio. Sugestão: menos de 3 gols e meio. Odd de 1.22 na Betano. 16ª partida, 2 horas da tarde. Pela Eliteserien, Kristiansand BK e Rosenborg. Das últimas 9 partidas do Rosenborg, em 9 bateu ambas equipes marcam. E das últimas 10 partidas do Rosenborg, em 10 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão 1. Mais de 1 gol e meio. Odd de 1.18 na Betano. Sugestão 2. Dupla chance para o Rosenborg. Odd de 1.28 na Betano. 17ª partida, 3 horas da tarde. Pelo Campeonato Chileno, Colo-Colo e Universidade Católica. O Colo-Colo não perde há 4 partidas para o seu adversário. E o Colo-Colo é o líder da competição. Sugestão 1. Dupla chance para o Colo-Colo. Odd de 1.22 na Betano. Sugestão 2. Mais de 1 gol e meio. Odd de 1.29 na Betano. 18ª partida, 3 horas e 45 minutos da tarde. Pela Série A Team, Juventus e Bolonha. A Juventus está sem perder há 20 partidas para o Bolonha. E das últimas 5 partidas entre as equipes, em 4 bateu menos de 2 gols e meio. Sugestão 1. Empate anula para o Juventus. Odd de 1.19 na Betano. Sugestão 2. Menos de 3 gols e meio. Odd de 1.39 na Betano. 19ª partida, 4 horas da tarde. Pela La Liga, Real Madrid e Osasuna. O Real Madrid está sem perder há 11 partidas. E não perde há 16 partidas para o Osasuna. Sugestão 1. Mais de 1 gol e meio. Odd de 1.21 na Betano. Sugestão 2. Real Madrid vence a partida. Odd de 1.34 na Betano.